Fala pessoal, beleza? Aqui Bill Marcel, meu amigo Ricardo Pavão. Estamos começando mais um The Rocks on the Radio. E hoje, Pavão, um episódio de uma nova fase do programa. Inaugurando temporada nova? Temporada nova, novo cenário, né? E a gente está muito feliz porque a gente conseguiu finalmente gravar aqui com o nosso chefe. O chefe? Que tá ali quieto e não quer se meter, né? E estamos aí com uma nova temporada, coisas diferentes, novidades, YouTube, etc. Formatos novos, mas formato daí, novo, né? Parecido com o que a gente estava fazendo, mas agora vamos ter um pouquinho mais de bate-papo mesmo, né? Conversa sobre rock and roll. A gente já tinha feito esse formato de meia hora só do programa, mais bate-papo, né? Sem clipes por causa até do YouTube, que é muito complicado, né? A gente tem que ficar tirando clipe por causa dos direitos autorais, etc. Resolvemos só fazer bate-papo, né? Inserção de alguma imagem ou outra, mas nada com som, etc. E eu acho que esse é uma coisa hoje que está mais em voga e também dá dinâmica melhor para o programa, né? E esse cenário que ficou... E a gente gravando aqui agora nos estúdios da Actoro, né? Então, agradecendo aí ao chefe Gringo Star, que está agora efetivamente nos dirigindo. Depois faz uns 10 anos que ele está pedindo para ele aparecer. Ele agora deu essa colherzinha de chá pra gente, né? Eu queria deixar aqui um agradecimento muito grande pelo Paulo, que até hoje aturou a gente, foi nosso diretor, iniciou. Ele ainda dá pitacos no nosso grupo lá e ajuda. Em breve a gente está esperando inaugurar os estúdios novos da Urban TV para gravar lá também, né? Lógico que também não esquecendo que é ele que nos dá a oportunidade de veicular o nosso programa dentro da grade de programação. Nos honra muito estar dentro dessa grade de programação da Urban, que foi ali que a gente aceitou o desafio de ir para a televisão depois de uma temporada na rádio. Vir para a televisão é um desafio, é difícil, a gente nunca tinha feito rádio, televisão, então... Muito menos, né? Mas estamos aí, a gente levando temas e assuntos que a gente gosta, que a gente viveu esses últimos 2 anos. Porque a gente é novinho, né? Sim. Não tem... Na verdade, eu estava vendo ali, Pavão, a gente... o programa de rádio, a gente começou. Não, eu tô dizendo que a gente tem 2 anos de vivência total, porque eu tenho 18. Ah, tá certo. Então desde os meus 16 entendi. É que eu curto rock. Sim, entendi. Só 2 anos. 2 anos. Puta, essa foi bem pesada, cara. Não? Começou assim já, cara. Imagina quem vai ser a temporada toda, cara. Não, então já foram, como você estava falando, já são 2 anos de TV, né? 2 anos e pouquinho já. Antes a gente teve um ano de rádio. Então tamo aí, agora vamos pro YouTube. E que a gente conta com a participação de vocês, né? O YouTube, a gente tá quase 100% os programas no YouTube. Falta bem pouco para editar do jeito do YouTube, né? Então isso é legal dizer, todos os programas que vocês assistiram na Urban TV, vocês podem assistir agora também no YouTube, que o YouTube é o The Rocks on the Radio. Não, vai tá. Digita lá. O link do YouTube tá no nosso Instagram. Que é o @the.rockradio. Tá. Já podemos agradecer também um outro parceiro nosso? Sim. Que é o Luiz, da Roots Records, que Não nos abandona nunca, sempre nos fornece essas camisetas lindas. Hoje eu tô com uma do Iron Maiden, essa aqui ficou legal, cara. The Edge aqui. E hoje eu tô usando uma pra prestigiar o nosso chefe. Puxar saco do chefe, né? Tu é bem puxar saco mesmo, né, cara? Escola de atores. Tu deve ser formado aqui, né? Com essa tua cara de pau. Cara, tem que agradecer o chefe, né? E a gente escolheu agora esse programa de abertura da nova temporada. Antes que eu esqueça, diga. Eu esqueci só falando umas novidades também. A gente vai manter os convidados, esporadicamente os convidados, né? Uma vez ou outra a gente vai trazer convidados aqui para falar de algum assunto específico. E nós vamos botar aqui durante os programas listas. Durante os programas? Sempre polêmico, né? Vamos fazer assim, vamos fazer sobre listas de melhor solo, os 5 maiores, etc. Então a gente vai... Polêmica, a gente atravessa a rua para conversar com ela, Exatamente. E a gente vai fazer essas listas. A gente não foge dela. Às vezes listas legais, tipo assim, melhor baterista, 5 melhores, ou umas listas meio estranhas que nós vamos botar lá também. Estranhas? Tipo assim, o cara mais...
cara mais bonito do rock and roll? É difícil, né? Puta, é feio. Né? Pode ser a mais bonita, segundo né? a minha esposa é o Bon Jovi. Eu não concordo. Já deu polêmica. Concorda, já deu polêmica. Eu também não acho. Pra Mas mim, a mais bonita pode ser a que é a Paula Toller. Não é. Daí mas, não é. mas a gente vai ter essas listas assim. Quem quiser contribuir, dar sugestões, pode ir nos comentários e dar sugestões que a gente lê e analisa. É. Se for ruim, a gente não vai falar. Não vou falar mesmo. O programa é nosso por enquanto. Por enquanto é nosso. Aliás, se vocês quiserem patrocinar o nosso programa, é só entrar em contato nas nossas redes sociais e a gente faz o teu jabazinho. Hoje não tem ninguém. Mas. E assim, ó, nós estamos no mês de julho agora. Então vamos. E o que tem o mês de julho? É o mês do rock. Tem o mês do rock. Que dia que seria o dia do Mundial do Rock? 13 de julho. 13 de julho. E a gente vai hoje relembrar um programa que a gente fez há 2 anos atrás sobre a origem deste dia mundial do rock. Por que surgiu esse dia, em qual contexto e por que até hoje ele é comemorado, né? Exatamente, a gente vai. Na verdade, se quiserem ver o programa, tá? Vou deixar o link aqui na descrição aqui do YouTube, mas inclusive com os clipes, né? Daí tem todos os links dos clipes, etc. É um programa que a gente conta a história da onde surgiu o Dia Mundial do Rock, por que surgiu, né? E tudo surgiu quando? Bom, então indo direto ao assunto, o Dia Mundial do Rock é no dia 13 de julho e ele foi criado, e por que dia 13 de julho? Porque foi o dia em que Bob Geldof botou no ar um projeto ousadíssimo que nasceu com uma ideia humanitária, de ajuda humanitária aos necessitados que passavam fome na África, passam até hoje. Né? E no dia 13 de julho ele conseguiu juntar em 2 continentes, 3 na verdade, até porque também teve show na Austrália e no Japão, então seriam 4 continentes na verdade. Em 4 continentes ele conseguiu reunir um exército de artistas e numa transmissão recorde ele transmitiu o maior concerto de rock do mundo até então. Foi no dia 13 de julho de 1985. E por que foram em 4 continentes? Porque teve show em Wembley, em Londres, no JFK na Filadélfia, teve concertos em Moscou, na Austrália e no Japão. Menores, mas sim, também houve manifestações, também teve apresentações e intervenções lá nessas outras 6 cidades. E transmitido por TV aberta, né? E foi transmitido em TV aberta, foi uma das primeiras transmissões via satélite daquela proporção. Antigamente, essas transmissões de satélite ou eram fatos jornalísticos muito curtos, ou as transmissões esportivas, né? Olimpíadas e Copa do Mundo. Que é uma estrutura completamente diferente. Que é uma estrutura completamente diferente, que, né, são coisas mais pontuais, ainda que o Live Aid também foi pontual. O nome do concerto, se alguém não lembra, era o Live Aid, ajuda à África, né? Inclusive até o logotipo era uma guitarra estilizada com o formato do continente africano, né? Então o Live Aid, que foi ao ar no dia 13 de julho de 1985, foi, entre outras coisas, entre vários recordes e ineditismos que essa transmissão proporcionou, uma delas foi a própria transmissão via satélite. Calcula-se que aproximadamente 2 bilhões de pessoas naquele momento, naquela oportunidade, assistiram simultaneamente ou no total. Em algum momento estavam assistindo, e naquela época era TV aberta, né, cara? Sim. Não tinha computador, não era TV a cabo. TV a cabo até nem sei se tinha ou não nos Estados Unidos na época, porque já tinha MTV, talvez. Mas eu acho que era aberta, nem sei se era... Não, eu acho que não era TV a cabo, era aberto, o HF, né? Era aberto. É porque transmissão ao vivo por satélite. Não, tô dizendo da MTV. MTV? Não sei dizer. Mas enfim, era nós estamos falando de quase 38 anos, né, cara? 38 anos era uma coisa impensável, né? 4 continentes, né? Ainda que os transmitidos foram só o de Londres e da Filadélfia, né? E tem outras curiosidades, esses shows, 2 shows, mas vamos falar de Londres, né? Que é o Londres e Filadélfia. Eles
reuniram, às vezes, bandas que até nem existiam mais, né? Voltaram a reunir. E teve shows icônicos. Bandas que estavam paradas. Teve shows icônicos. Gente, assim, ó, às vezes 2 artistas que não imaginaria juntos. Encontros, né? Teve vários encontros, né? Paul McCartney com Bob Dylan. Algumas curiosidades, né? Números, né? Por exemplo, como eu falei, tava 2 bilhões de pessoas. Eles arrecadaram até a apresentação do Queen tinha sido arrecadado 1,5 milhão de libras. Pô, mas 1,5 milhão de libras é pouco? É pouco. Na época era bastante, mas ainda assim era pouco. Aí tem aquela, pra quem assistiu o filme do Queen, o Bob Geldof foi lá quando ele viu que, pô, mas que merreca é essa, né? Ele chega lá no estúdio da NBC e fala assim, escuta aqui, ó, vocês têm que me dar esse dinheiro de vocês aí, pô. Tem gente passando fome uma hora dessa lá no mundo e vocês matem a mão na carteira e dê esse dinheiro pra nós. E aí o negócio cresceu. E aí, imagina que naquela época, 38 anos atrás, não é que nem hoje, que você fazia uma transação eletrônica do celular e caía Cara, é diferente. Fazia uma ligação específica lá pra fazer essa doação. Cara, lá tinha gente que mandava cheque pelo correio, né? Que tinha que passar cartão de crédito por telefone, então era uma operação mais demorada. Então, o processo de arrecadação era bem diferente. Então, não dava para saber exatamente naquele momento, as arrecadações continuavam chegando, mesmo depois do show acontecer, e então a contabilização não era em tempo real. Não. Então, durante o show foi arrecadado mais ou menos em torno de 1,5 milhão, 3, 4 milhões de libras. Mas calcula-se que até o final, de quando chegou todos os cheques, que todos os cartões de crédito entraram, chegou-se ao número de 150 milhões de libras. Mas tu ia falar da apresentação do Queen. O Queen. Teve a diferença de... O Queen, quando houve a apresentação do Queen, houve as ligações começaram, passou de 1,5 milhão quando o Queen se apresentou. E o Queen foi uma das bandas que estava parada, que se reuniram para o... E que depois dali voltou a tocar. E aí gravaram mais uma meia dúzia de discos, tal. Sim. Não meia dúzia, mas gravaram mais alguns discos até a morte em 91 do Fred Mercury, né? Teve algumas coisas estranhas não, né? Inusitadas. O seu Phil Collins... O que não é estranho no rock and roll, né? O seu Phil Collins, que é um fominha... Né? Conta essa. Que ele tocou lá em Londres, claro, óbvio, né? E não tocou só, ele tocou com várias, tocou ele, depois tocou com ele. E tocou com quase todo mundo que tava... Posso dar uma canja aí? Ele entrava lá na bateriazinha. A bateria dele tava montada eternamente ali, parecia né? Que ele ficava do lado só esperando assim, posso? Né? Então e cantava e tal. Foi, agora não me lembro se foi em Londres ou nos Estados Unidos. Não, ele começou em Londres, não, né? Mas que ele tocou com o Led Zeppelin, foi nos Estados Unidos. Foi em Londres, né? Foi em Londres. Ele simplesmente juntou o Robert Plant, o John Paul Jones e o Jim Page. E o batera quem tocou foi o Phil Collins. Foi o Phil Collins, tocou... No lugar do John Bonham. Já fazia 5 anos que tinha falecido. Que né? Faleceu em 80. Não tinha como tocar, só se fosse o Santo Espírito. E o filho dele, o Jason Bonham, era muito novo. Era muito novo. Então ele fez show com todo mundo e resolveu participar do show lá nos Estados Unidos. Na Filadélfia. Aqui do lado, pegou um Concorde. Pra quem não sabe, Concorde era um avião supersônico que fazia Londres-Nova York, eu acho que só me 3 horas. Em 3 horas, por aí. Pois é. Então ele foi e inclusive deu uma entrevista por telefone. Ele fez uma transmissão ao vivo lá por telefone do Concorde, né? Pra MTV. Então outra curiosidade e um fato inusitado que naquela época era muito complicado, né? Hoje faz transmissão em qualquer lugar, né? E daí ele chegou nos Estados Unidos, ainda deu um monte de canja, tocou de novo. Mais um monte de gente. E foi conhecido como Fominha ali, que participou dos 2 continentes, né? Muita gente tocou, muita gente importante tocou lá em Londres, lá tipo, aliás, algumas ausências. Deep Purple foi uma das ausências sentidas, porque o Blackmore lá, um deles lá não quis participar. Não sei se foi o Ian Gillan ou não lembro quem. Blackmore não quis participar porque achou que não ia dar nada, que ia ser um mico, não sei o que. E eles também estavam meio brigados, não queriam participar, né? O A-ha era um que estava despontando e não foi participar. Foram convidados e não foram. O Queen é um que quase não vai.
né? Porque no momento lá eles estavam separados, estavam parados e tal, e o Fred Mercury estava focando na carreira solo dele, que não ia lá muito bem. E tinha não acabado de descobrir, mas recém-descoberta a doença dele e tal, então ele estava meio cabreiro, quase não vai. Mas outras presenças assim, o Led Zeppelin, Paul McCartney, George Harrison, Bob Dylan, Dire Straits foi um show icônico que foi o antes do Queen, né? Isso falando da parte europeia e inglesa, né? Lá nos Estados Unidos, do Dire Straits, quem faz o back do Money for Nothing o Sting. Que é o Sting, né? Que ele que gravou. Ele gravou essa música no disco, né? Então, essa foi mais um encontro que a... Teve um do Tina Turner e o Paul McCartney também, não foi? Tina Turner e o Mick Jagger. Que já faziam também já. Só que aí foi nos Estados Unidos, não foi? Isso foi nos Estados Unidos daí. Aí foi nos Estados Unidos, daí teve Bob Dylan, teve uma Madonna em início de carreira, cantando e dançando, bem no início lá da carreira dela, do Celebration, da Material Girl. Material Girl acho que não tinha sido gravada ainda, mas ou não tenho certeza. Mas Celebration, e bem naquela época, quando a Madonna começou a ditar o estilo, não só na música, mas na dança, na moda, com aquelas roupinhas dela lá e tal. Então a gente vê lá no programa que a gente vai estar com o link aqui, vocês vão ter os links dos shows. Pega lá uma Madonna bem no comecinho de carreira, cara, legal. A Sade foi lá em Londres. Também bem novinha, começando a cantar, aquela elegância dela, aquela roupa tradicional dela, super elegante, cabelo super... Aquela voz espetacular, né? Lindíssima. Então, e dali, desse evento grandioso... E teve outras bandas que eram... que na época... O que acontece? Ele tinha que puxar bandas que estavam fazendo sucesso também. Para chamar o público, para poder... Né? E uma coisa interessante que eles não acreditavam nem que encheu o estádio, né? E daí a filmagem mostra só a cabeça. Cara, só a cabeça, né? Coisa incrível, né? Pô, bandas de início de carreira lá, Tears for Fears, Pretenders, todos esses tocaram lá nos Estados Unidos. O Eurythmics também. Eurythmics. Também estava começando a despontar ali, né? Cara, então assim, foi um evento... Eu não era nascido na época. Tu me contou, né? Eu vi em vídeos isso, né? Sim. Não, agora sem brincadeira. Tu teve que esperar o YouTube sair, né? Tive que esperar o DVD. Cara, realmente, assim, ó, eu tinha 15 anos de idade na época, eu assistia, porque passou no Brasil, evidentemente, né? Sim. Então, assim, foram quase perto de 20 horas de transmissão, porque começou ao meio-dia em Londres, aí 4 horas depois começou nos Estados Unidos, na Filadélfia, que é mais ou menos o fuso horário. Então começou a 1 hora em Londres, foi até as quase 10 horas, aí depois lá foi passou da meia-noite em Londres, ainda estava tendo transmissão na Filadélfia. Então assim, foram quase 20 horas, 18 horas de transmissão. E eu me lembro, eu era adolescente, bem na época que a gente começou a curtir efetivamente muito a questão do rock and roll, de começar até a entender um pouquinho mais, tá? Porque a gente escutava, tá? Mas a gente sabia quem era quem, a gente não via cara, não via caras, né? A gente não tinha quem era Tina Turner, quem era o... não tinha esse negócio. A gente olhava no disco ali e tal, mas não tinha oportunidade de ver shows, né? Ainda mais ao vivo, assim, não tinha DVD, não tinha YouTube, não tinha... Mal ainda não tinha MTV no Brasil, então a gente não tinha os clipes. E o detalhe, né? Tem um detalhe importante. Como a gente não tinha informação, eu tinha acabado de conhecer o Led Zeppelin. Eu lembro isso. Tá? Eu frequentava a casa de um amigo, o Everaldo. O irmão dele, que era mais velho, botou lá, eles tinham uma sala com um baita de um som, e botou lá o disco Led Zeppelin para tocar. O tradicional, que tinha Stairway to Heaven, Rock and Roll, etc. O 4. E eu fiquei apaixonado, porque eu já estava gostando de bateria na época e fiquei apaixonado. Fui apresentado a John Depois Bonham, que eu fui atrás de saber quem era o John Bonham. Daí, na época, a gente pegava o LP, aquela época maravilhosa, com ficha técnica, ali, John Bonham, Bozo, né? Bozo. Até não tô com a camiseta do Led Zeppelin, tem o símbolo do Bozo. E olhei, daí deu lá as bandas que eu tocava, Led Zeppelin. Vou ver, né? Daí eu olhei assim, mas esse cara é o Led Zeppelin, é o Bozo, porque era quem era o Phil Collins. Tu acha que o cara da TV explicou
Não explicou nada, não falou nada. Lá eles devem ter falado, mas eles sabiam. Então, a falta de informação nos fazia... meio que ficar no escuro, assim, ficar né? no escuro, aquele Tu negócio. achava que o John Bonham tava vivo ainda. Não, eu nem me tocava que ele tinha morrido já, porque não chegava informação, era Nem recém imaginava que o Phil Collins tocava a bateria. Talvez nem soubesse quem era o Não, Phil o Collins Phil Collins direito. já sabia. Por causa do chefe. Né? Ah, o chefe é fã do Genesis, do né? Mas assim, já conhecia o Genesis, o Phil Collins, mas não sabia que o Phil Collins era aquele cara, assim. E de longe, filmando, depois é que vai se informar. Mas a falta de informação trazia isso pra gente, né? A gente via aquilo, eles anunciavam Jimmy Hendrix, não, Led Zeppelin? não, Jim Page. não, eu quero falar do Paul McCartney, e daí depois o Mick Jagger e tal. Tá, tu sabia que aquele cara tá ali, né? Mas tu não sabia as informações. Tu não fazia ideia que o Queen tava muito tempo parado, Não tinha ideia. né? E a gente vendo o filme, e depois a gente sabia, lendo as coisas, como foi emblemático esse show pra eles também do Queen, né? Que foi um divisor de águas, né? Esse show, durante muito tempo, foi considerado a performance ao vivo, a melhor performance ao vivo de todos os tempos, né? Pra mim ainda é uma das... E assim, não é nem pela questão da produção em si, porque era uma produção considerada... Hoje seria uma produção extremamente espartana, cara, porque não tinha nada. Um fundo branco, até pelos próprios recursos que existiam na época, né? Hoje você vê qualquer bandinha aí, tá cheio de painel de LED Tudo com cabo, né? Tudo com cabo. Então Baixo, na época guitarra, lá, tudo com cabo. era assim, era uma logística diferente, porque você colocar 15 bandas diferentes ali, bandas importantes, bandas que têm uma certa exigência e rigor técnico, aquilo ali trocando. Então assim, o palco era simplão. A logística. Mas a questão de foda. ser o melhor a performance ao vivo não tinha muito a ver com essa produção extra musical. E sim tinha a ver com a energia daquela banda naquele momento ali. Que talvez até hoje não tenha sido superada. No vídeo, vocês, por favor, vejam esse vídeo que a gente fez, esse programa, porque ali mostra um dos vídeos do Queen ali, tem os links, e o Radio Gaga, cara, aquilo com o pessoal tudo batendo palma. Aquilo arrepia até hoje. Aquela conexão que o Fred Mercury conseguia ter com a audiência, né, cara, com o público, era uma coisa que pouquíssimos conseguiram depois disso, né? Já falamos sobre isso também. Por isso que naquele nosso programa sobre frontmans, a gente considerou ele o frontman definitivo de todos os tempos. Eu acho que não tem ninguém como ele, né? Pouquíssimos, né? Ele, talvez o Mick Jagger, o Bono Vox, ainda que tu não goste do YouTube. Mas assim, não à toa que não é uma opinião minha nem tua, isso aí foi, né, já publicado e dito por muitas gente que se considera especialista no negócio, de que aquela apresentação realmente é a apresentação mais emblemática da história do rock. Sim. Né? E nem, como eu disse, nem pela questão da produção, mas pela questão da energia que foi gerada naquele negócio ali. Pelo contexto da banda, pelo contexto do próprio concerto, que era um concerto humanitário, pela época histórica que a humanidade vivia naquele momento, né? Pelo reencontro da banda. Momento, suor e talento. Ali E aí assim, e aí, o que aconteceu? Por que então que aquilo ali, dali se tirou o Dia Mundial do Rock? Porque, de novo, quem que requisitou? Phil Collins de novo. Pô, o cara tocou com todo mundo. Tocou nos dois concertos. Fez transmissão no meio do Oceano Atlântico. Fez o show solo dele. E ainda assim foi a ideia dele e ele requisitou e ele decretou aquele dia 13 como então o Dia Mundial do Rock, porque ali foi onde o rock uniu o mundo todo em prol de uma causa bastante nobre, né, que é uma ajuda humanitária. Agora os americanos não podiam deixar de lado, porque isso foi uma iniciativa inglesa. Bob Geldof, que era os americanos músico não podiam inglês. deixar de lado e criaram USA for Africa. É que na verdade já tinha tido o diretor tá chamando. Eles já a música de Natal, né? Isso.
o You Are The World, né? Os ingleses já tinham criado Christmas, né? Isso. Christmas, não vou lembrar o nome todo do negócio, mas tinha também uma musiquinha lá. Tinha. Uma musiquinha. Pô, tinha Sting. Bem musiquinha. Bem musiquinha. E aí depois os americanos, daí Quincy Jones foi lá Foi Michael e Jackson, reuniu lá Tina Turner, os compositores da música, Michael Jackson e o Lionel Richie, que Richie. eram os compunheteiros da música You Are The You Are The World, né? E aí, aquele ano foi um ano todo de muita mobilização, né? Mas eles não chegaram a fazer um festival disso aí, né? Do You Are The World, não? Não, gravaram um disco, né? Gravaram A música, né? a música, né? Para fazer contraponto ao Mas eu acho que daí Merry Christmas for... acho que daí o You Are The World é mais conhecido do que o do... bem mais conhecido. Até eu acho que no nosso programa a gente mostra fala. o clipe Dos dois, eu acho. né? Se eu não me engano, da música sim. inglesa, que daí tinha Sting, tinha o do Country Club lá, o George... Não é o George Clooney. Não, George Harrison. Não. George Harrison. Mas também tem George Harrison, tem Paul McCartney, tem o Sting, tem o Boy George, o próprio Bob Geldof, tem uma galera lá que fez parte, que eu não sei, agora não vou lembrar quem foi o compositor da música, não sei se foi Bob Geldof, não tô lembrando agora. E aí eles fizeram essa gravação, que era Merry Christmas, e até a música Christmas, tem uma... Falo muito de Natal, que era uma música de Natal, enquanto que lá na... E o intuito era arrecadar dinheiro. Enquanto que lá nos Estados Unidos eles não falavam de Natal, mas falavam da questão humanitária do mundo, né? O Michael Jackson tinha umas composições, já começava a fazer as composições já muito ligadas com esse tema humanitário, né? E o Lionel Richie foi o parceiro dele, Quincy Jones, o produtor. E aí tinha um clipe que vocês já conhecem. Todo mundo conhece. Essa música tinha medalhões assim. Tina Turner. Tem a Cyndi Lauper. Aquela que é a madrinha The Boss do Michael lá, Jackson. O Bruce Springsteen. Diana Ross. Tinha muita gente. O pessoal do Jackson 5 também, que eram os irmãos do Jermaine, aquela galera Steve ali. Wonder, Steve Wonder, Ray Charles. Era uma... Os americanos sempre... Eu acho que quando eles querem fazer as coisas, fazem bem feitas. Fazem bem feito. Rapaziada, infelizmente, nosso tema é curto, mas daí lançamos o primeiro episódio dessa nova temporada. Recadinhos? Recadinhos. Bom, pessoal, então agora a gente vai estar lançando o programa inédito todos os sábados, como sempre foi, na Urban TV, às 7 horas, e no domingo no YouTube. Então esse programa que passou às 7 no sábado, todos os sábados às 7 horas, sai no domingo no YouTube. Tá? E também no YouTube, como eu falei no começo, vai ter, em breve, já está a maioria, faltam poucos, estão botando aos poucos ali, todos os programas que a gente já fez. E rede social? Rede social, @the.rockradio. E lá tem o link pro YouTube. Link na bio. Link pro YouTube lá, então você siga a gente lá, se inscreve no canal. Por e favor. acompanhe pela Urban TV também, né? Todo sábado às 19 horas. Semana que vem a gente está de volta. Programa inédito, temporada nova, casa nova, estúdio novo, diretor velho. Mas que agora tá aqui com a gente. A gente chama, tá? Chefe, brincadeirinha. O rock salva.